Hello, my students. Hello, nono ano. How are you? Are you okay? Are you good? Okay. Last class, at the Zoom class, I was explaining the first conditional, but it was kind of confusing. I wasn't sure you got it, the subject, so I'm gonna explain again, okay? Então eu comecei falando sobre o first conditional, mas eu achei que ficou um pouco confuso para vocês. Eu achei que vocês não entenderam bem. Então a tia vai tentar explicar novamente sobre esse condicional. Como o nome diz, first conditional é uma coisa que tem uma condição, né? Se, por isso que tem sempre esse if. Esse if, se eu fizer isso, se você fizer isso, talvez isso aconteça, isso acontecerá, provavelmente. Então, se você me convidar, eu irei para a festa. Convidar eu não vou. Se chover, eu não irei acampar. Então, é uma condição, eu só vou se o tempo estiver bom. Como é que a gente faz isso? Então, como eu estava falando, tem a parte do if, nessa frase do first conditional, e tem a parte que tem o will. São duas partes diferentes. O will nunca pode estar perto do if. Então, tem que ser no outro pedaço. O if, a gente pode começar a frase com o if, mas o if pode estar no meio também. Vou explicar isso para vocês hoje. No pedaço do if, a gente sempre tem que botar o presente, o verbo no presente. Como é esse verbo no presente? Deixa eu me lembrar. É o verbo que está no parênteses. Se for eu, você, nós ou eles, fica igual, tá? Sem a palavrinha to. Fica igual. Se for he, she, it, ele, ela ou animais e coisas, tem que botar o S ou o IES ou ES só, tá? É aquela regrinha do S, tá bom? Então, na parte do if, dependendo de quem for o sujeito, você vai repetir o verbo ou você vai ter que botar um S no verbo. Essa é a regrinha na parte do if. Na outra parte, que não é a parte do if, você vai ter sempre que botar essa palavra will, sempre, e repetir o verbo, sempre. Não importa. Não importa se é he, she, it, não importa quem é o sujeito, você vai ter sempre que repetir o verbo. Então, a parte do will é fácil, é só colocar a palavra will e repetir o verbo, não importa quem é o sujeito, tá? Então, vendo isso daqui, vamos dar exemplos, tá? Vou pegar exemplos onde o if a gente começa com o if, ou onde a gente não começa com o if, onde o if está no meio. Como é isso, professora? É assim, por exemplo, se chover, eu não irei acampar. Ou você pode dizer, eu não irei acampar se chover. É a mesma coisa, então a gente só muda a ordem, tá? Então vamos lá. Então vamos mudar esse exemplo dessa frase, porque inclusive a gente tem que botar negativas também, né? Então, se chover, if it rains, tem S. Por quê? Porque é it. Sempre que for he, she, it, tem S. If it rains, se chover, eu não irei. Como é que eu falei que tem que botar o will? Como é que é a negativa do will? A negativa do will é o won't. Tem que saber isso, tá? Então, na parte que não é o if, vai ser o will, se for afirmativa, ou vai ser o won't, se for negativa. Eu não irei. I won't go camping. Anota isso, gente, essa frase, por favor, no caderno. Eu poderia dizer isso da outra maneira, como a tia falou. I won't go camping. Eu não irei acampar. If it rains, se chover. Dá no mesmo. Então, vocês têm que prestar atenção. Nem sempre o if vai estar na frente. O if pode estar lá no meio. Então, você tem que achar onde está o if e o verbo tem que ser no presente, tá? Vamos dar uma que seja na afirmativa de ambos os lados. Depois eu vou botar uma negativa na parte do if.
if she competes, competir, tem S, porque é she. If she competes, she will, não quero na negativa, be famous. Nossa, não tá dando pra entender esse famous, não. Deixa eu apagar e escrever melhor. Aqui o verbo é be, tá? Nossa, não cabe a minha letra, que coisa. F-A-M-O-U-S, dá pra entender? Famous. Se ela competir, ela ficará famosa. She will be famous. Podemos botar inverter como no outro. She will be famous if she competes. Ela ficará famosa se ela competir. Agora, vamos botar na negativa aqui. Se ela não competir, ela não ficará famosa. A negativa. If she. Para botar na negativa, a gente tem que usar aqui no presente. Qual é o auxiliar do presente da negativa? É o don't e o doesn't, tá? Como é she, é doesn't. If she doesn't compete, quando tem doesn't, tem que tirar o S. Tem que saber essas regras do presente de novo, tem que relembrar, tá? Negativa, tira o S. If she doesn't compete, ela não ficará. Qual é a negativa do will? O won't. She won't be famous. Se ela não competir, ela não ficará famosa. Não será famosa. Ela não ficará famosa se ela não competir. Tanto faz a ordem, tá? Então, vamos praticar mais essa negativa, que eu tenho medo que vocês se embananem. Vamos ver essas negativas. Vamos ver a negativa do if. A negativa do if que é a mais complicada, porque a negativa do will, ou vai ser will ou vai ser won't, não importa o sujeito. Se for negativa, é o won't para qualquer sujeito. Se for afirmativa, é o will para qualquer sujeito. Então, não tem erro, tá? Ou é o will ou é o won't. Aqui, na parte do if, é que tem um probleminha. Você tem que saber quando é don't e você tem que saber quando é doesn't. O don't na negativa da parte do if, só quando for eu, você, nós ou eles. É o don't. E o doesn't, só se for he, she, it. Lembrando, se for he, she, it, se for o doesn't, tem que tirar o S, não pode ter o S, tá? Então vamos ver uma outra frase que seja negativa. Eu não irei à festa. Não, eu não irei à festa, não. Tô tentando pensar, mas vai ser, peraí. Se fulana for à festa... Não, se fulana não for à festa, eu irei, porque ela não quer ir. Vamos botar assim. If Júlia não for à festa, como é que é não ir? Então, é Júlia, é she, então é doesn't. If Júlia doesn't go to the party, vou dizer que ela é muito amiga ela também não vai. Eu também não irei. I won't go. Eu não irei. Ela só vai se a Júlia for. Ou ela irá se ela odiar a Júlia, né? Se Júlia não for à festa, eu irei. Isso é ruim, né? Eu não irei. If Julia doesn't go to the party, I won't go. Se a Júlia não for pra festa, eu não vou. Agora, se fosse... Se a Júlia... If Julia and Pat. Se são Júlia e Pat, são duas pessoas, são elas. Então, aí já vai mudar para don't. Deixa eu escrever melhor. If Julia and Pat don't go. Aqui é don't. Porque são duas pessoas, tá?
Sempre que for eu, você, ou vocês, nós e eles, é don't. Então, aqui como são duas pessoas, são elas. If Julie and Pat don't go to the party, I won't go. Se elas não forem, eu não vou. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido melhor. Eu vou tentar explicar mais uma vez no Zoom, né? Falando pra vocês. Vamos tentar fazer o exercício aqui, ver se vocês entenderam. Vamos completar o livro aqui, tá? First conditional. Então, aqui. Leia a seguinte frase do texto, onde o primeiro condicional e escolha a alternativa. Ah, tá. If your smile is not in your eyes, people will know you're faking it. Se o seu sorriso não estiver nos olhos, não estiver refletindo, pessoas irão saber que você está fingindo, que é um sorriso falso. We use the first conditional when. Vamos marcar as alternativas certas, gente. Nós usamos o primeiro condicional quando? We think about a condition and its result or consequence. Pensamos numa condição ou no resultado e na consequência disso. Sim, é uma condição e o que vai acontecer, a consequência disso. Pode marcar, tá? We talk about probable, real situations. Nós falamos sobre situações prováveis e situações reais. Sim, estamos citando um caso. Se chover, eu não vou. Situações reais. We talk about the past. Falamos do passado? Não, eu não irei. É tudo futuro. Will, tá? Esse não marca. We talk about possibilities. Falamos sobre possibilidades? Sim. Então vamos marcar os três, menos o we talk about the past, que não marcamos. In the first condition, no primeiro condicional, the condition, the if clause, a parte do if, is in the present, como a tia falou, né? Então tem que estar no presente, a parte onde tem o if. And the result, e o resultado dessa condição, está no futuro, que aí a gente usa o will. The if clause, a parte do if, can start or close the sentence. Pode estar no início ou no meio, fechando a frase, tá? Como eu te falei, não importa a ordem. When it starts the sentence, we add a comma before the main clause. Quando começa a frase, a gente depois tem que colocar uma vírgulazinha para ver onde que vai o will. Aí ele deu aqui o exemplo. If you are charismatic, vírgula. Se vocês são carismáticos, ou se você é carismático, you will captivate many people. Você vai cativar muitas pessoas. Aí nós podemos inverter. Você irá cativar muitas pessoas se você é carismático, tá? Não é difícil, gente. Vamos tentar fazer esse exercício aqui. Bom, o exercício 1 é de relacionar a coluna. Eu não vou fazer, que é mais complicadinho um pouco, eu não quero embolar vocês. A gente faz no Zoom. Vou pular 1, tá? Vamos fazer o 2. O 2, o que a gente tem que ver? Então, aqui nós temos da letra A até a E, né? A, B, C, D e E. Então, nós temos a parte do if e a parte que não é do if. A letra A já começa com if, tá vendo? If politicians, se políticos, plural. Então, é plural. Então, são eles, tá? O verbo que está em parênteses é o verbo do. Como são políticos, como é plural, a gente... Se fosse rich it, a gente tinha que botar o S. Não é rich it, são políticos, são eles. Então, a gente simplesmente repete o verbo. Se tivesse o to aí, ele não botou o to, você teria que tirar o to do, né? If politicians do their job well, se os políticos fizerem o trabalho deles bem, fizerem um bom trabalho, o país irá crescer. A parte que não é do if é só botar o will e repetir o verbo. Irá crescer, tá? Vamos tentar a B. A B, cadê o if? O if tá lá no final. Se o if tá lá no final é que é o presente. E a parte que não é do if, que é o início, vai ter que ser will. Então, a gente já sabe que começa com will e repete o verbo, will be. Só que esse will be, que é será, tá separado pelo never. Então, você vai botar will never be, tá? E a parte do if, que tá lá no final da frase, voters são as pessoas que votam, né? Como é que fala isso, gente? As pessoas que votam são os eleitores. Os eleitores, se
os eleitores, aí eu quero o verbo to be na negativa. Qual é o verbo to be, gente? O verbo to be é am, is ou are, tá? No presente. Só que aqui são eleitores, é plural. Plural é are. Só que ele quer na negativa, então é aren't. Tá? Então ficou, o país nunca será uma democracia se os eleitores não forem responsáveis, tá? Não são responsáveis. Letra C. Vamos fazer o if sempre primeiro. Vamos procurar a parte do if, tá lá no final. If politicians, que nem a letra A, if politicians também. Então, se if politicians é só repetir o verbo, aqui também vai ser só repetir o verbo, abuse. A mesma coisa da letra A. Ah, não, mas essa aqui é a parte do if, é lá no final. Abuse. Então, se esse é a parte do presente, a parte do if, a outra parte é só colocar o will e repetir o verbo. Will, e cadê o verbo? É complain. Deu pra entender, gente? Tá dando pra entender ou não? The people will complain if politicians abuse their power. Letra D, vamos procurar o if também. O if esse agora tá no início. If a candidate, aí é um só. Se um candidato, então um candidato é um candidato ou uma candidata. Aí já é recheat. Então o que acontece com o if no recheat, na parte do if? Tem que botar o S, porque é presente. Então vamos ver o verbo. O verbo eu quero na negativa. Ah, é o verbo to be. Então, o verbo to be na negativa vai ficar mais fácil. Recheat usa is. Então, é isn't. Se fosse outro verbo na negativa, seria doesn't e botar o verbo, tá? If a candidate isn't charismatic, então, se não é a parte do presente, a outra parte é só botar o will e repetir o verbo. Will, só que not like. Se for na negativa, tem que botar exatamente como tá. Will not like. Aqui não pode, na parte do will, não pode ter don't ou doesn't, tá? É só will not. Ou o que significa will not? Won't. Won't like. Você pode escrever tanto will not como won't, tá? Letra E. Cadê a parte do if? Tá no início. If young people. O que é young people? Young people, jovens. Jovens, plural. Então, são eles. Então, se são eles, não tem que botar S. Se não tem que botar S, é só repetir como tá, na parte do if. Se fosse ele ou ela, se fosse um jovem ou uma jovem, aí teria que botar o S. Mas como são os jovens, young people, os jovens, blá, 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 em politics, they, então a outra parte a gente sabe que é só botar will e repetir o verbo. Will take part. Se fosse na negativa, won't, mas é na afirmativa. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tentem fazer a número 3. Não tenta fazer não, esquece, faz comigo. Melhor fazer comigo, tá bom? Vou parar por aqui porque a gente pratica mais no Zoom, que aqui não dá pra saber se vocês estão entendendo, tá bom? I love you, bye bye.